Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. Minha pergunta foge um pouco do jogo exclusivo de hoje. São duas em uma, se você me permite. A gestão de elenco é complicada por si só, né? Num clube de futebol, enfim. Com atrasos salariais e de várias outras coisas, é pior para você conseguir contornar tudo isso nessa gestão diária, né, para que haja foco no jogo. E nessa parte da temporada, normalmente, você já começa a sentar com a diretoria para planejar 2023. Você já fez isso ou você vai esperar acabar o campeonato para fazer ou não? Não, no momento não há planejamento para 2023. O clube atravessa uma situação difícil. Acho que até o próprio Belmonte deu essa declaração, que vão tentar colocar tudo em dia para esses jogadores. No momento não me parece dispor de recursos para contratações para o ano que vem. Pode ser que o cenário mude até o final do ano, eu não sei exatamente. E com relação ao trabalho com eles, o meu trabalho no dia a dia não muda. Eu não sei, logicamente, a cabeça de cada um como funciona, mas os meninos são bons de trabalho todos os dias, não tenho reclamações assim com relação a eles. Estão lá sempre no horário, trabalhando, trabalham firme, trabalham pesado. Não tenho reclamações nesse sentido. No mundo ideal as coisas deveriam rodar sempre mais redondas, mas eu acho que dificuldades os clubes atravessam, muitos clubes atravessam, mas eles têm se mostrado sempre interessados e sempre extremamente trabalhadores em todos os treinamentos que a gente faz. Rogério, boa noite. Você disse sobre o planejamento do time e o planejamento pessoal para 2023. Tem alguma condição para a sua permanência? Você permanece de qualquer forma? Não importa o que aconteça, se vá para a Libertadores, só Sul-Americana, se não vá para nenhum dos dois, você fica no São Paulo? Não, eu não. O problema não está nisso. É a frustração que nós temos de não ter conseguido a conquista da Recopa. Eu acho que essa é a frustração de todos. É isso que faz um time bom ficar ruim, um treinador que tem um bom trabalho passar a não ter mais um bom trabalho. Infelizmente nós perdemos o jogo, que era um jogo importante, que nos daria essa vaga, e mais do que a vaga, até, para ser sincero com você, que daria um título para o clube, um título importante nos últimos anos. Eu acho que isso é o que mais tem pesado. Conseguimos uma boa vitória contra o América, sendo superior no jogo. Hoje, controlando praticamente todo o jogo. O gramado pesado atrapalhou bastante e tomamos um gol numa única finalização que o Botafogo teve dentro do gol, que foi a penalidade. Então, assim, nós vamos trabalhar dia após dia, e não sou só eu que decido, o clube também tem todo o direito de decidir, bilateral, sobre continuidade do trabalho ou não. Vamos tentar fazer o melhor que nós podemos até o final do ano. Rogério, boa noite. Ainda dentro dessa questão de continuidade, independente de quem decidir ou não por ficar ou continuar, você fica até o final do ano no São Paulo, mesmo decidindo saindo ou ficando ou não? Aí eu já volto na questão da bilateral, de que às vezes você quer ficar, os outros não querem que você fique, às vezes os outros querem que você fique, você não. Isso depende muito. A cada jogo a gente faz uma análise, né? Quando você ganha, tudo é ótimo, tudo é bom. Se você é campeão, então é perfeito. Quando você perde, o trabalho é ruim e assim vai. Nós temos, sempre falei para vocês, não é que nós temos um elenco curto, nós temos até um bom elenco numeroso, né? E alguns jogadores características que faltam para a gente. Mas eu acho que o time, dentro do que nós temos, ele joga, ele controla a maioria dos jogos, tem as grandes oportunidades de gol. Hoje, quantas bolas passaram frente ao gol do Botafogo, antes do gol sofrido, aquela bola que o Alisson dá para o Luciano ali, né, poderia só ter escorado para dentro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, assim, raríssimos jogos, principalmente dentro do Morumbi, a gente deixa de dominar a partida e de ter as grandes possibilidades de vencer o jogo. Quando não acontece, logicamente muda o discurso. Futebol não existe meio termo no futebol, né? Essa é a verdade. É sempre 8 ou 80. Ganhou, bom, perdeu, ruim. Você pode fazer um sistema de jogo fantástico, se você perder, não é legal. Você pode estar num dia horroroso e não acertar nada, mas
conseguiu fazer 1-0 num gol de bola parada e você, o teu time, você sempre acha subterfúgios para que seja avaliado como bom. Então, no futebol é resultado mesmo que vale. As avaliações, elas são bastante baseadas em cima de resultado, que também eu acho que faz sentido. Rogério, boa noite. Embora você tenha deixado claro que os dois lados que conduzem uma possibilidade de você ficar ou não, a diretoria aparentemente, nas conversas, nas declarações, garante que seu contrato está renovado desde 12 de julho e que quer você. Dito isso, com a sua experiência de vestiário, como cerca de 40% desse elenco chegou sob sua gestão, os jogadores no vestiário não podem ficar, tipo, será que o Rogério vai continuar? Não vai? Nosso professor, o cara que a gente tem confiança. Você acha que o fato de você não garantir que vai permanecer traz alguma insegurança ao elenco? Não, eu estou aqui trabalhando com eles todos os dias, entrego o máximo de esforço, assim como eles, como eu citei. Eu também chego sempre muito cedo para trabalhar, programo treinos para eles, analiso sempre o adversário, entrego o máximo de informações possíveis. Nós estamos sempre fazendo o nosso melhor. Tem jogadores em fim de contrato também, que o contrato vence no final de ano, outros que não foi possível, parece que a renovação até o momento, e o que me parece difícil continuar, ter uma renovação. Então, saídas acontecerão e o clube, que é o mais importante, vai ficar. E vamos tentar a vaga numa pré-Libertadores, e nós temos esse jogo a menos, que pode dar uma sobrevida, eu acho que numa disputa, né? Mas temos um jogo muito difícil agora, no final de semana, né? Esse jogo é o jogo mais pesado pra gente, que é o Palmeiras no Allianz Parque. É um jogo sempre complicado pra gente, a gente não tem conseguido, por mais que tenha conseguido uma classificação de Copa do Brasil, mas não foi com vitória, né? Então a gente não tem conseguido bons resultados, ao contrário do Palmeiras, que vem vencendo seus jogos. Então, assim, uma semana para trabalhar, ausência, acho que 2 jogadores, Léo e Pablo, né? Acho que fora, Rafinha, não lembro, ainda não. Rafinha, Léo e Pablo, acho que é isso. Não, Rafinha e Pablo, Rafinha e Léo, né? Fora, então vamos tentar treinar uma equipe para que possa criar dificuldades para o Palmeiras no jogo de lá, mas não tem. O trabalho é feito todos os dias, eles fazem o melhor. Nós da comissão também tentamos trabalhar. A direção tenta dar as melhores condições possíveis para se trabalhar. Está todo mundo tentando ajudar o São Paulo a sair dessa situação difícil. Rogério, você sempre foi um cara muito sincero nas entrevistas, em determinados momentos, quando entendeu ser pertinente, colocou o dedo na ferida, independentemente das suas questões pessoais. Sim. Você vê o departamento de futebol, a instituição crescendo? Vocês sempre deixaram claro que é um momento de reconstrução, é algo lento, mas você vê a instituição no caminho certo no futebol? Porque, assim, desculpa, mas é até estranho quando você chega e fala assim, não há planejamento para 2023, restando um mês para acabar a temporada. Não, planejamento não. Nós tem jogadores que têm contratos, a grande parte do elenco tem contrato em 2023. Foram feitos, tem jogadores que têm contrato mais 3, 4 anos com o clube. Então, no sentido de planejamento, é que no momento não me parece haver verba para contratações de novos jogadores. E que não me parece, em alguns casos também, ainda não haver definições sobre jogadores com contratos vencendo, que estão para vencer. Então, não é que não existe planejamento, não é que não está tudo largado. Não, tem os jogadores, você sabe que o Diego tem contrato, você sabe que o Nestor tem contrato, outros jogadores que chegaram têm contrato. Provavelmente, como em todos os clubes, saídas e chegadas acontecerão. E, ao meu ver, se o São Paulo cresce Cara, eu não sei, aí vai ter que fazer, acho que um balanço do final do ano para ver como estava ano passado. Você acha que nesse sentido que você quer dizer de dívidas, essas coisas, né? Não, a instituição, não adianta a gente dizer, a instituição foi apresentado os balanços que foram negativos ao longo dos anos. Eu acho que vai ter que apresentar um balanço no final do ano para ver se essa dívida diminui. E eu não sei se é nesse sentido, se for nesse sentido, se a dívida diminuir é porque de alguma maneira financeiramente as coisas estão ficando menos pior para o clube. Como força para ir no mercado, me parece que é um momento delicado, um momento difícil. E se nós tivéssemos vencido a Recopa, tecnicamente teria a Sul-Americana, desculpa.
Se nós tivéssemos vencido a Sul-Americana, esportivamente nós teríamos crescido. Como nós não vencemos a Copa Sul-Americana, ficou estagnado, no mesmo que os outros anos, que é de não conquistar um título importante. Nós tivemos 2 oportunidades de conquistar títulos esse ano. Chegamos até a final, o que eu acho que é um mérito muito grande, mas não conseguimos, no momento final, dar a resposta que o torcedor precisava. A conquista da Sul-Americana teria, eu acho que, dado um outro ânimo, não tenho dúvida disso, e uma outra conotação com relação até ao trabalho diário de campo, dos atletas, mas o futebol é muito ligado a conquistas, a vitórias. Hoje, perde o jogo, perdeu no final de semana passado, mesmo tendo vencido no meio de semana o América. Lógico que você vê sempre tudo por um lado ruim, todo mundo enxerga por um contexto ruim, até a gente acaba enxergando por um contexto ruim. Rogério, boa noite. Nós estamos aí há pouco mais de um mês do término da temporada. Você já enumerou aí quais são os problemas do São Paulo no sentido de não ter ainda um planejamento para a próxima temporada e até por essa falta de recursos. Você é um profissional extremamente vitorioso. Foi como jogador e como técnico, apesar de uma carreira curta, já tem um currículo com títulos expressivos. Essa falta de planejamento, pela falta de recursos, ela tem que peso para a sua decisão de permanecer ou não no clube, sendo que você é um cara, como disse semana passada, alguns dias atrás, que é um cara que entra para brigar por títulos? No momento, o São Paulo, eu acho que esse ano as pessoas não esperavam que o São Paulo brigasse por títulos. E o São Paulo brigou por títulos em 3 competições, eu diria até. Porque é que chegou contra um Flamengo bem estruturado, no melhor momento do Flamengo na temporada. E foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Pegou um Palmeiras também, que é um time bem estruturado, na final do Campeonato Paulista, fez uma primeira partida ótima, mas não teve. Eu acho que alguns jogadores necessitam de mais experiência e de chegar a mais finais de competição para que criem entendam esse ambiente de. São poucos jogadores com títulos aqui, né? Que tem currículo com títulos. Primeiro porque muitos são jovens. Segundo que muitos são formados aqui e só tem o título paulista como alicerce. E nem finais disputadas tem como alicerce. Então, eu acho que passa bastante por isso. Agora, se você não tem condições de fazer um time competitivo, no ano que vem, eu acho que vai ser mais difícil o Campeonato Brasileiro, porque... Pesa para a sua decisão isso? Não vou dizer que pesa para a minha decisão, eu quero poder entregar, porque para mim pesa muito a derrota por se tratar de São Paulo, tá entendendo? Se eu não consigo entregar o que o torcedor espera, para mim tem um peso 2 nisso, porque pela identificação com o clube, né? Não é que eu queira ir embora, não, eu adoro trabalhar aqui, gosto de trabalhar aqui, gostaria de entregar títulos para o São Paulo. No momento, desculpa, eu tenho que ser franco com você, não é uma... Quer dizer, nesse ano ficou impossível, né? No Brasileiro não dá mais, na última competição que nós tínhamos chance nós perdemos, mas eu acho que nós disputamos 2 títulos diretamente e chegamos quase na final, de 4 competições, em 3 nós chegamos próximos de ser campeões. Não estávamos preparados, ou não fizemos, principalmente, acho que os 2 jogos, tanto do Paulista quanto da Sul-Americana, nós jogamos abaixo da média que a gente jogou nos campeonatos. Não sei, não tem uma explicação lógica para isso, né? Os adversários são bons e tudo, mas nós não conseguimos render da mesma maneira como nós rendemos em outras rodadas. Hoje, por exemplo, nós não rendemos mal, acho que nós estivemos superior ao adversário. Mas, primeiro, uma equipe que quer propor jogo, o campo encharcado, ele prejudica muito mais a equipe que quer propor jogo do que a equipe que quer contra-atacar. Então, quando cai aquela chuva, na hora do jogo, começa a fazer poça d'água no gramado, a condução da bola fica... O toque, a equipe que vem para construir jogo, ela é mais prejudicada. Vão dizer, não, mas olha, desculpa. Não, é uma realidade, estou te expondo aqui uma realidade. O campo, ele favoreceu mais ao Botafogo do que ao São Paulo no dia de hoje. Se você pegar o Flamengo, talvez ele favoreceria mais a gente do que o Flamengo, porque é uma equipe que constrói mais. É assim que funciona. E, infelizmente, não parou de chover até o final do jogo. Ficou pesado o gramado e a equipe que teve controle entrou por todos os lados, entrou pelo lado esquerdo no segundo tempo com variação pelo lado direito, chegando com o Alisson. Depois nós vimos que o Rafinha por dentro com o Igor Vinícius por fora poderia dar mais amplitude e chegar mais fácil. E chegamos, em algumas ocasiões, não conseguimos vencer o jogo. Rogério, boa noite. Rogério, o São Paulo, na pontuação, ele
contando que ele vença, digamos assim, o Curitiba, que é esse jogo a menos, ele estaria empatado com o Botafogo e estaria a 2 pontos do América Mineiro. Ou seja, na bola, no campo, na tabela, a briga pela Libertadores ela é possível. A pergunta que eu te faço é, a questão nesse momento para vocês tentarem trabalhar é muito mais emocional? Porque evidentemente a gente percebe que o título que não veio da Sul-Americana impactou demais o comportamento de vocês, não estou nem falando no campo. Você repetiu várias vezes que a expectativa de título era o maior combustível que você poderia dar para o jogador e hoje você não tem mais. E até trago a torcida, que desgarrou, desconectou. A torcida que vocês chamaram de melhor do ano, hoje eles nem vieram no número que eles costumaram vir e tivemos protesto. Então a pergunta é, emocionalmente o desafio é muito maior do que a questão da tabela em si? Eu acho que assim, você nunca vai para a guerra e volta sem ferimentos. Tanto quem ganha como quem perde. Você acaba sempre se machucando. E é um momento delicado nesse sentido. O torcedor se sente... O torcedor queria ser campeão. Nós gostaríamos de ser campeões, né? Infelizmente nós não conseguimos. E é do futebol. Não tem... Ninguém joga para não ganhar, tá entendendo? Ninguém faz um planejamento para não ser campeão, para não ganhar um jogo. Então assim, o nosso intuito era entregar esse título para o torcedor. Isso pesou muito. Eu acho que só o tempo é que vai... curar isso, é que vai melhorar o tempo e os resultados, é claro. Lógico, se não houver resultados, não há tempo que ajude a melhorar as feridas de um jogo onde tanta gente foi até lá, de todas as maneiras, a gente já sabe as histórias das pessoas que foram até lá, esperando que fosse retribuído como uma conquista. Nós não conseguimos isso, nós falhamos nesse sentido. E hoje é uma ferida aberta, que é como você falou, né? Antes aquela conexão que existia aqui, casa cheia, o torcedor sempre incentivando tudo. Hoje existem os protestos, o que também é plausível, o que é cabível nesse momento, onde o torcedor fica indignado, fica inconformado. Nós também, mas nós temos que seguir trabalhando, jogando, tentando as vitórias, como hoje era para ter vindo, numa condição normal. Você me desculpa, mas a vitória era para ter vindo. Num lateral, num arremesso lateral, um pênalti, e no minuto, sei lá, 44, 45, não sei que minuto, bem no fim do jogo, né? O Botafogo faz 1-0. O jogo, ele não teve hoje tantas finalizações, porque o gramado não propiciou. Se fosse um gramado em condições normais, você pode ter certeza que nós teríamos envolvido muito mais e teríamos finalizado muito mais. Mas a bola, a hora que você vai ajeitar, ela prende na água, o passe não sai da maneira correta. Então, eu acho que por isso que o São Paulo não é um time que joga para finalizar 8 vezes num jogo, né? O próprio Botafogo também poderia ter finalizado mais, mas assim, nós construímos para ter um resultado positivo hoje. Acho que se tinha um time que merecia a vitória, foi o São Paulo. Não veio, e nós vamos ter que tentar conviver com isso até o jogo do Palmeiras, e digo a você, não me parece ser uma situação tão fácil de vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos trabalhar com o que a gente tem para tentar chegar e ser forte para enfrentar o Palmeiras, que vem num momento de crescente. Rogério, depois da vitória contra o América, você deixou claro que você precisava se recuperar, principalmente por conta do baque. O quanto isso emocionalmente atinge os jogadores hoje dentro de campo e como você está? Eu acho que menos os atletas, eles são extremamente profissionais e tudo, mas o vínculo deles é menor. Por mais que seja o atleta que mais tempo está aí no clube, ele tem um vínculo menor. Quando o vínculo é maior, você sente mais. Isso é natural, né? Quando você perde alguém da tua família, quem mais sente é você. Não um amigo, não... Então, assim, existe um vínculo maior, assim como também a vitória talvez traz muito mais sentimentos favoráveis. A derrota também pesa mais. Mas eu acho que hoje o time não teve apático em campo, acho que contra o América foi uma superação, por ter sido o primeiro jogo. E no jogo de hoje, eu acho que o time não teve apático em campo. Eu acho que a chuva atrapalhou bastante a velocidade do nosso jogo, velocidade, controle do jogo, a bola parando muito na área. E nós poderíamos ter saído vitoriosos, ter feito gol bem antes no Botafogo, saído com a vitória. Eles tiveram esse lateral, a bola acaba no bate-rebate sobrando e conseguem o pênalti que dá a vitória no final do jogo, na única finalização, se você contar do Tietê, que não valeu pelo pênalti, na única finalização que foi feita dentro do gol.
Rogério, boa noite. Quando um clube vive um contexto disso tudo que a gente está falando aqui nessa coletiva, passa a impressão que o clube fica muito vulnerável, fica muito frágil, muito por conta do que vem de fora. É torcedor que falando coisa, putz, o Rogério vai sair, o Rogério vai ficar, o São Paulo perdeu por causa daquilo, perdeu por causa daquilo. Enfim, como que funciona para você, né, com toda a sua experiência, para não deixar esse monte de coisa, de informação, de especulação, entrar no vestiário e desandar de vez o que resta no ano para o São Paulo? Você sabe que eu não acho que o clube é vulnerável pelas pessoas de fora. Vocês estão aqui fazendo o trabalho de vocês. Vocês estão explorando a vulnerabilidade que o clube deixou ter, as pessoas de dentro deixaram ter ao longo dos anos, está entendendo? Eu não vejo que vocês como fazendo perguntas, tentando arrancar o máximo de... Né, perdeu, já é uma notícia ruim. Perdeu um título, muito pior. Tem questões que o Belmonte explicou para vocês numa última entrevista, ou seja, a vulnerabilidade ela só é explorada por quem está de fora. Mas a culpa, ao longo dos anos, diluída nos anos, cada um tem a sua culpa da parte interna por ela existir. Então, vocês aqui estão fazendo, as pessoas do lado de fora só estão explorando o que um dia nós deixamos acontecer aqui do lado de dentro. Rogério, aqui, boa noite. Você já falou diversas vezes, né? Você seja na parte administrativa, seja na parte técnica, seja minha como treinador, dos atletas, dos que passaram, dos que dirigiram, enfim, a parte interna do São Paulo. Desculpa. Imagina, você várias vezes já falou, morei embaixo destas arquibancadas. Sim. Você é quase unânime que você foi o maior atleta da história desse clube, o mais vitorioso. Dentro desse doloroso processo de reconstrução do São Paulo, qual o tamanho da sua responsabilidade, o quanto que você sente isso dentro desse processo do tipo, cara, mas eu sou o Rogério Ceni, eu tenho que fazer alguma coisa, não apenas por ser o profissional, enfim, mas por toda a sua história. Como que você se sente? Qual o tamanho disso para você? Eu acho que cada um tem a sua parte para fazer. A minha responsabilidade maior é dentro do campo, fazer as coisas acontecerem. Quanto mais peças você tem, mais possibilidades também você tem de fazer. Quanto tudo caminha mais redondo, mais isso tudo converge. Você pode ver que não é à toa que os times que estão mais organizados extracampo tendem a disputar as competições. Você vê uma final de Libertadores, dois times extremamente que passaram. O Flamengo passou momentos difíceis, bem organizado. Atlético Paranaense, bem organizado. O Corinthians também, como o São Paulo, acho que tem os seus problemas, acredito eu. Não tenho noção interna, mas tenho noção das notícias que são geradas. Mas conseguiu montar um time bastante forte para estar disputando hoje com o Flamengo. Então, assim, é natural que times se organizem externamente para que novamente venha trabalho. Cara, eu quero muito vencer com o São Paulo. Eu gostaria muito de entregar vitórias, de entregar títulos. Tenho um carinho enorme pelo clube que me projetou praticamente, que eu tento devolver o que o clube, a oportunidade que o clube me deu como atleta ao longo dos anos. Sempre quis ser um cara que levou, acima de tudo, a camisa do São Paulo à frente, né? Tento fazer isso no dia de hoje. Mas, logicamente, que as pessoas que administram o clube, elas têm a responsabilidade de fazer as escolhas e de ver o que é possível fazer. E talvez ser cada vez mais realista, dizer, olha, qual é o nosso planejamento, o que nós podemos, onde nós podemos chegar. Não adianta você achar que do dia para a noite vai mudar. O que eu gostaria de poder, quem sabe, ter aí 1 bilhão, 2 bilhões para investir, sanar todas as dívidas, comprar o clube e administrar o clube. Mas eu não tenho, não posso fazer, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria, mas eu não tenho. Agora, se eu não sei quanto vale, até estou só supondo, eu sei o valor mais ou menos da dívida porque é pública, né? Eu não sei quanto vale a marca São Paulo Futebol Clube. Mas se eu tivesse esse dinheiro, não todo ele gastar, mas se eu tivesse, eu investiria na marca São Paulo Futebol Clube, né? Mas eu não tenho condição de fazer isso, infelizmente. Talvez essa fosse o maior favor que eu poderia fazer para o clube, mas não tenho condições. Rogério, boa noite. Daqui a 4 dias, na quinta-feira, você completa 1 ano desde o seu retorno ao São Paulo. Queria que você fizesse um balanço, tanto interno, dentro de campo, fora de campo, o que o time conseguiu progredir desde a tua volta. Eu acho que tornou-se um time bem competitivo ao longo do tempo que nós estivemos aqui. Escapou do rebaixamento no ano passado, que era uma situação bem delicada.
Nesse ano criou-se uma expectativa por 2 vezes, né? Ou até por 3 vezes, expectativa de chegar a finais e ser campeão. Eu acho que colocou esse sabor, por isso acho que a frustração de hoje vem muito do que nós fizemos até no final de semana passado, quando nós perdemos para o Del Valle. Então acho que de positivo passou a ser um time com expectativa de título. Isso é uma coisa importante, viver a sensação de ser campeão. E uma pena que não conseguiu entregar esse título, porque eu acho que seria um ano muito... Se a gente tivesse sido campeão da Sul-Americana, teria sido já um ano muito bom para o São Paulo. E a gente está lutando, tentando sempre fortalecer a equipe, ser uma equipe coesa. Algumas características de jogadores talvez é o que mais falta para a gente. Mas o clube está tentando investir em profissionais dentro do CT, tentando investir em equipamentos e tentando colocar as contas em dia, como é colocado aqui. Agora, falta bastante para o São Paulo. Não vai acontecer comigo ou sem, tá? Eu posso garantir para você que não é uma coisa que vai acontecer, a não ser que o que eu gostaria de fazer apareça alguém com dinheiro para fazer, que tenha esse dinheiro para fazer. Senão não vai ser assim que as coisas... Se for caminhar só pelo padrão normal, contratos, TV, patrocinadores, cotas de campeonatos, jogos, isso vai demorar bastante tempo para acontecer, para voltar a ser um time que possa criar uma expectativa maior ainda de grandes conquistas. Rogério, você falou na primeira pergunta um pouco sobre questão de planejamento para o ano que vem, que provavelmente não vão chegar contratações, e também de alguns jogadores que estão para sair. Na última janela de transferência, o São Paulo trouxe nomes de peso, né? O Ferrarese, por exemplo, que é jogador de seleção, o Galopo, que foi uma contratação caríssima, e esses jogadores não têm sido tão utilizados, não vêm ganhando tantos minutos em campo. Tem alguma justificativa por trás disso? Tem, claro. É só você falou que nós fizemos um planejamento para trazer jogadores, foi isso? Não, que não pretende trazer por enquanto, não tem nenhum nome em mente. Nós pretendemos, nós temos condições, eu falei, de trazer no momento. E joga, para mim, quem mostra todos os dias quem está melhor, quem está mais adaptado, quem consegue se encaixar melhor. Eu posso até mudar o modelo de jogo para 3 zagueiros, para linha de 4, como foi agora contra o América. Hoje nós voltamos para uma linha de 4. O Ferrarese joga, tem o Miranda aqui para jogar, tem o Rafinha para jogar, tem Diego, tem Léo. É uma concorrência boa, né, para a zaga. Eu acho que é um jogador de construção, tem algumas deficiências, jogo aéreo ainda de adaptação, mas concorre num setor que agora tem a volta do Arboleda, que deve estar em breve, ou seja, é um setor que nós temos bons jogadores para esse setor. E o Galopo, sempre que possível, entra nos jogos, foi decisivo contra o Atlético Goianiense, fez o gol de pênalti, hoje novamente esteve presente no jogo, são colocados. Agora, o treinamento, ele mostra no dia a dia quem consegue realizar melhor funções. E eu só externo isso dentro do campo quando eu faço as trocas ou as escolhas por aqueles jogadores que mostram um melhor momento dentro do treinamento e dos jogos durante a semana. Rogério, boa noite. Essa é uma pergunta que tem se repetido nas suas coletivas, inclusive hoje, já foi perguntado várias vezes, mas acho que as suas respostas não nos permitem ter certeza da sua decisão para o ano que vem. Mas você tem contrato com o São Paulo até 2023. Então, assim, o que de fato... Pretendo cumpri-lo. O que impede que você garanta a sua permanência para o ano que vem? E o que impede que garanta que o clube não me... Da minha parte? Não, eu gostaria de cumpri-lo até o ano que vem. Nada impede que eu saia antes. Tem uma multa lá bilateral no contrato. O clube pode não querer que eu fique. Você acha que se você pede jogos em sequência, você acha que... Você já viu no futebol tanto... Quantos treinadores fecham o ano como treinador? Acho que alguém perguntou esses dias aqui, foram 3 ou 4 só, que conseguiram começar o ano e terminar o ano, né? Então, o futebol é dessa maneira. Nós temos que ter times fortes, porque se nós não tivermos opções e times que consigam competir, as pessoas não querem saber o momento, as dívidas, as pessoas querem saber se ganha ou não ganha. Se você ganha, você é bom. Se você não ganha, você não serve. Então não é uma coisa só minha, é
Nós temos que apresentar resultados. Se nós não apresentarmos resultados, não faz sentido, nem para o clube, nem para mim, continuar. Nós precisamos apresentar resultados. Esse ano já não conseguimos mais apresentar resultados, apesar de achar que o São Paulo conseguiu chegar longe em várias competições, mas não conseguiu o principal, que era ser campeão, que era conquistar um título. Se tivesse conseguido esse título, todos tratariam como um ano fantástico. Não conseguiu esse título, todos tratam como um ano de fracassos, sem lembrar que o São Paulo jogou quase, com exceção dos 2 jogos que vão acontecer, né, na Copa do Brasil, o São Paulo jogou todos os jogos durante o ano, chegou na semifinal da Copa do Brasil, eliminando equipes boas, chegou na final da Sul-Americana, chegou na final do Campeonato Paulista. Teve que abrir mão de algumas coisas, que foi o Campeonato Brasileiro durante uma parte da temporada, e está tentando ressurgir no Campeonato Brasileiro. Hoje era um dia para conseguir chegar aos 43 pontos. Eu acho que o América estava ganhando, ao menos na hora que eu vim para cá, não sei quanto está o jogo, mas e ficar a 2 pontos do América com jogo a menos. Jogamos para tal. Eu acho que jogamos com possibilidade de vencer o jogo. Não conseguimos. Isso vai pesando. Tudo, a cada jogo você vai fazendo uma... Não existe uma certeza, nem por parte de ninguém, acredito, não existe uma certeza. Todos querem, eu quero, o clube quer que eu fique, lógico, eu também quero ficar. Nós temos só que reunir melhores condições para que o clube possa trabalhar bem e eu também possa entregar bons resultados, porque senão, treinador que não entrega bons resultados, infelizmente não serve. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.